No mundo atual que nós vivemos, quase todo adulto sabe qual é o seu signo e já conversou sobre o assunto. Porém, você com certeza conhece pessoas que não acreditam e pessoas dizem: eu não tenho nada do meu signo, isso é tudo mentira. Bom, eu quero te dizer que essas pessoas estão quase certas. Essas coisas de aí, fulano é de gêmeos, então ele é bipolar, é mentiroso. Escorpião, não confia, vai te trair. Áries, então, cuidado, não é assim. Então, se eu te falar o meu signo, então, você vai desligar o vídeo por preconceito. Na verdade, todos temos os 12 signos dentro de nós. A astrologia não é essa coisa assim complicada, pouco séria que está hoje em dia. Isso era uma coisa muito séria, estudada por grandes cientistas ao longo da história, como Isaac Newton, por exemplo. Você sabia que antigamente ele era ensinada nas universidades da Europa? Pois é, ela era tão importante que os médicos, na Idade Média, eram obrigados a estudar astrologia. Vários reis europeus tinham seus astrólogos pessoais que trabalhavam para eles. E nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como essa banalização da astrologia aconteceu e, claro, te mostrar a verdadeira astrologia que é usada pelos alquimistas há mais de 5.000 anos, desde os primórdios da civilização, que irá explodir a sua mente e, com certeza, te fará ver o mundo e a vida com outros olhos. Meu nome é Stefano Gradi, eu sou terapeuta, professor e alquimista há 18 anos. Eu nasci na Itália, na cidade de Turim. Eu moro no Brasil, em São Paulo, onde criei uma escola online de alquimia voltada para ensinar como desbloquear o maior mistério que todo ser humano precisa desvendar sobre o que você veio fazer aqui na Terra. Agora, você vai receber um pouco de tudo que eu ensino. Então aproveita ao máximo e se inscreve no canal. Comente ao longo do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber sobre isso. Agora vamos para o vídeo. Com tudo que te falei agora há pouco, você deve estar se perguntando: então a astrologia é uma grande farsa? Não, calma aí, que eu vou te explicar. Mas antes de te mostrar esse verdadeiro conhecimento da astrologia que aprendemos através do estudo milenar da alquimia, eu vou falar um pouco de história com você para você entender melhor como o conhecimento sagrado da astrologia, que esteve presente na humanidade durante séculos, se tornou algo tão desacreditado pelas pessoas. No mundo atual, nós temos os médicos, a medicina que cuida e trata do corpo físico, os psicólogos, os psiquiatras que estudam e tratam a mente, e padres, pastores, pai de santo e astrólogos modernos são os responsáveis por tratar e falar de questões da vida, do espírito, concorda? Antigamente, todas essas vertentes do conhecimento eram estudadas em conjunto. O médico era obrigado a saber de astrologia. Na Idade Média, muitos padres que eram alquimistas buscavam a astrologia como fonte de estudo da vida. Para quem não sabe, a astrologia e as observações do Sol é um estudo que surge na humanidade antes da química e da física, por exemplo. Porém, conforme o tempo foi passando, essas ciências foram se separando e começaram a ser estudadas individualmente. Na Idade Média, mesmo com todo o controle de mentalidade que as religiões colocam nas pessoas, existia muita gente fascinada pela astrologia. A Rainha Elizabeth I, por exemplo, tinha o seu alquimista e astrólogo próprio, conhecido como John Dee. Os reis, quando o filho ia nascer, pediam aos alquimistas para fazer o mapa astral de seus filhos, para que eles soubessem como aproveitar os talentos dos filhos da melhor forma possível. E os alquimistas iam lá, depois de uma semana, e faziam o mapa do recém-nascido. Inclusive, na época, esse cálculo do mapa, que hoje demora poucos segundos para calcular através dos computadores, na época eram dias e semanas para fazer um cálculo. Então, era algo reservado apenas para os reis e os príncipes. A astrologia era ensinada nas universidades da Europa. Em 1088, na primeira universidade de medicina da Europa, em Bolonha, se ensinava astrologia médica. Veja essas imagens do arquiginásio, evidências históricas que os médicos usavam a astrologia dentro da sua filosofia original. Anos depois, médicos como Paracelso, o verdadeiro pai da homeopatia, segundo a alquimia, Paracelso, maestro de Hahnemann, Paracelso era médico, era alquimista e um astrólogo suíço. Tycho Brahe, astrônomo e médico, era o astrólogo oficial do rei da Hungria, Galileu, Kepler, Isaac Newton. Os caras que praticamente deram origem a toda a ciência moderna não só estudavam astrologia, como seguiam os movimentos astrológicos e os ensinamentos que irei passar a você daqui a pouco. E nós sabemos disso porque estudamos alquimia. Isaac Newton foi
um dos mais reconhecidos dessa época moderna. Mas estou dizendo isso só para vocês entenderem que a astrologia era algo sério na humanidade, e foi assim até mais ou menos no fim do século XVII. Nesse momento já existia uma lei chamada Index Librorum Prohibitorum, índice de livro proibido, que prendia livros que a igreja não queria que fossem lidos. Com isso, livros que ensinavam a verdadeira sabedoria astrológica foi sendo escondida pelos poucos que sabiam e passado apenas de professor para aluno. Esse movimento de obscurar o conhecimento da alquimia aconteceu em duas etapas. A primeira etapa aconteceu quando, na Idade Média, ainda era considerado que as descobertas que hoje são reconhecidas como reais eram consideradas como algo que feria a igreja. Quando, a um certo ponto, a ciência moderna começou a se conectar à alquimia, mostrou o lado científico, acordou o lado científico, que hoje virou a ciência moderna, aconteceu um processo onde a ciência foi separada, e por isso que a ciência separada não se tornou mais preocupante pelo sistema. Então, o que aconteceu? Antigamente, a ciência era unida, mas era para poucos. E hoje, o que acontece? O conhecimento é liberado para todos, mas é um conhecimento que separado se tornou pouco poderoso. Por isso que eu quero agora te ensinar e te mostrar como a gente pode reconectar esse conhecimento e fazer com que a sua mente possa expandir através do conhecimento que os alquimistas ensinavam, quando o conhecimento era integrado e era muito mais poderoso. Naquela época que a igreja proibia para que ninguém soubesse. O problema é que nessa época existiam mais de 400 consultores de astrólogos só na França, e a maioria esmagadora sem os conhecimentos chaves e profundos, e por isso a astrologia foi virando uma bagunça. Pessoas mal intencionadas, charlatões, querendo prever o futuro. Me diz você, quantos vídeos que você já ouviu falar? Previsões da semana para os signos. Horóscopo da semana para todos os signos. A sombra de cada signo. O beijo de cada signo. O marido de cada signo. Muita gente até sabe que isso não é real. Mas com essa história de fazer humor sobre astrologia, signo, a gente acaba criando uma ideia que isso seja uma brincadeira que, no fundo, tem uma verdade. Eu já vi umas mulheres que querem encontrar um namorado ideal, querem casar. E aí, nessa busca, encontram até pessoas legais. Ela pergunta, qual o seu signo? Aí, de repente, o cara é um cara legal para você, seja um cara de Áries, ou um cara de Escorpião. Aí tem gente supersticiosa, com a superstição astrológica, e a pessoa fala, então não vai dar certo, que você é de Escorpião, você é de Áries, né? E julgando a pessoa pela capa. E ainda mais uma capa que não é viável, porque a pessoa não é o signo, a pessoa é 12 signos. Então, pare de julgar as pessoas pelo signo. É bem pior do que julgar pela capa, porque o signo nem a capa é. E agora sim, eu vou te mostrar como isso realmente funciona. A verdade é o seguinte, todo o processo de criação do universo funciona seguindo um padrão, que o movimento de natureza respeita. Esse movimento funciona sempre à base de expansão e contração. Grande massa de estrelas faziam fusões nucleares em seus núcleos, dando origem praticamente a todos os elementos que compõem não só nosso planeta, como o corpo humano. Elementos químicos como carbono, oxigênio, enxofre. E é por isso que você já ouviu aquela famosa frase, e nós somos poeira de estrelas. O nosso Sol, que é o maior astro do nosso sistema solar, é responsável para dar origem ao planeta Terra. Ele faz um caminho do céu, esse caminho foi mapeado pelas antigas civilizações, e no Egito Antigo surgiu o zodíaco que nós conhecemos. E as 12 maiores constelações do nosso sistema são os famosos 12 signos, né? Imagina que esse aqui fosse a visão 360 graus que você tem das estrelas, né? Então a gente está olhando para o universo, a gente olha uma parte desse universo, a gente não vê a outra parte que está embaixo. Imaginamos que é exatamente o caminho que o Sol passa. O Sol vai passando, e aí é como se fosse evidenciando o caminho que o Sol passa no cosmos. Esse caminho é o zodíaco. E aí você divide em 12 constelações. Cada uma dessas constelações possui estrelas tão grandes e até maior do que o Sol, que envia luz para a Terra, envia energia. As estrelas enviam radiação até nós, ondas eletromagnéticas que influenciam a gente. E a alquimia explica como isso funciona. A astrologia moderna sabe dessa parte, porém não sabe o principal. Por acaso, temos 12 sistemas principais que comandam o nosso corpo. 12 nervos cranianos no cérebro, 12 sais intracelulares que compõem nossas células. Ao longo da história, vemos também essa representação em várias civilizações, inclusive na Bíblia, como os 12 discípulos de Jesus, as 12 tribos de Israel, as 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote de Israel. Toda a nossa realidade aqui no planeta Terra funciona com base nos mesmos padrões do cosmos, tanto no macrocosmo, desde a formação de sistemas solares, como no microcosmo, como por exemplo, a organização das partículas em um átomo.
Segundo a alquimia, nós todos temos o nosso corpo físico, mas também temos nosso corpo áurico, que é onde está a nossa memória do cotidiano, conhecida pela ciência como esse campo eletromagnético. E nós somos também o nosso corpo astrológico, o corpo celeste, que é onde fica toda a consciência do nosso espírito. Então vem comigo que eu vou te mostrar como funciona essa consciência do espírito, dividida em 12 partes. Nesse círculo, que eu usei o braço, como compasso, a gente consegue desenhar aqui as 12 partes do nosso corpo astrológico. Aqui, nesse corpo astrológico, eu carrego todas as informações que eu vivi na minha vida, nessa vida, e em outras existências anteriores, sobre cada signo. Todas as minhas lutas vão estar em Áries, no departamento ligado a Áries. Eu vou ter todas as minhas lutas. Em Touro, eu vou ter todas as experiências de conquista de posses. Se eu consegui comprar uma casa, um apartamento, um carro, os meus móveis, tudo aquilo que me pertence. Em Gêmeos, eu vou ter todos os conhecimentos que eu adquiri, todos os conhecimentos que eu consegui aprender, todos os livros que eu li e pratiquei, porque você não leva, quando você morre, você não vai levar os livros da prateleira que você não leu. Você vai levar as experiências do conhecimento que você aprendeu e praticou. E depois, Câncer que representa a ligação com as raízes. Então, todos os lares que você morou, todas as famílias que você construiu, todo o senso de conexão com a origem. Depois nós temos Leão, que representa a nossa identidade, o nosso carisma, a nossa capacidade de magnetismo que a gente adquiriu e que carregamos como experiência. Virgem, aqui carregamos a experiência sobre ofício, sobre parte de trabalho, de organização, tudo isso nessa área. Libra, aqui carregamos toda a parte de relacionamento, toda a parte de experiência de parcerias, as alianças que deram certo. Aqui você só carrega a parte que deu certo, toda a tua capacidade de relacionamento. Escorpião, a capacidade de transformação através da autocrítica. Eu preciso entender o que eu fiz de errado para que eu possa melhorar, sem me culpar em demasiado, senão eu posso não conseguir me transformar. Sagitário, aqui em Sagitário eu vou ter as experiências de abertura de horizontes, as viagens, os ideais, tudo aquilo que expande o meu horizonte e me motiva para a luta. Capricórnio, nessa casa de Capricórnio representa a conexão com o signo da responsabilidade. Você carrega tudo isso. Você não é um signo, você tem 12 signos. Então você carrega um senso de comprometimento. Nem todo mundo conseguiu acordar essa energia. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas todos podem ativar esse arquétipo, esse signo. Aquário, a ousadia, a capacidade de ouvir a sua intuição e seguir um caminho que no primeiro momento pode parecer meio diferente, mas depois te revela uma grande intuição que pode mudar o jogo, apenas para as pessoas que pensam fora da caixa. E Peixes, a transformação através da fé, o caminho da espiritualidade entendido pela mente racional. Então, esses 12 signos todos carregamos. É claro que na sua vida pode ser que algum desses signos, que eu chamo também de 12 poderes astrológicos, esteja mais ativo. Você tem acesso mais a alguma coisa do que outra. Mas eu quero te mostrar um caminho para que você possa acordar todos os 12 poderes e você possa viver uma vida plena. Essa é a vida que a alquimia e todos os alquimistas sempre pregaram, para que a humanidade despertasse o ser multiarquétipo, o ser que vive os 12 arquétipos na sua vida. Então, como você entendeu, você tem 12 signos dentro de você. O nosso espírito é feito dessas 12 partes. Não existe esse negócio de qual é o signo mais poderoso do zodíaco. Apenas quando você juntar os 12 signos é que você terá o maior poder do zodíaco despertado dentro do seu interior. E na nossa mente, ou seja, nossa aura, é o elo de ligação entre nós e a consciência do nosso espírito. Na aura, através do movimento dos 7 chakras, a gente consegue alcançar o corpo astrológico, o corpo celeste, para colher esses talentos astrológicos que vão nos fazer ter sucesso na vida, para colher esses talentos astrológicos que vão nos fazer ter sucesso na vida. Nós precisamos fortalecer cada um dos nossos 7 chakras. Então vamos agora voltar ao entendimento de como os 12 signos se conectam com os 7 chakras, as 7 cores da aura e como isso vai para o corpo físico. Segundo a alquimia, todo ser humano tem
3 tipos de memória. A memória do corpo físico, que é a mais densa. Então, todos nós temos um corpo físico. Esse corpo físico, ele vem do teu pai e da tua mãe. Ele vem do teu DNA, da sua ancestralidade, parte genética. Se eu pegar isso aqui e colocar no microscópio, eu vou ver o quê? Meu pai e minha mãe. Vou ver meu DNA. Aqui carrega as experiências que meus avós, meus bisavós viveram. Tá tudo escrito aqui no DNA. Tem memórias aqui do passado, da minha ancestralidade e da sua ancestralidade também. Depois nós temos um movimento, que é o movimento dos chakras. Então a gente tem os 7 chakras. Esses 7 chakras, eles se projetam para formar o nosso campo áurico. Então nós temos um campo áurico ao nosso redor e através desse campo eletromagnético e os chakras levam a informação do cérebro, tipo assim, eu estou tendo uma experiência aqui, estou vendo algumas coisas, então você está ouvindo essa aula e essas experiências que estão vindo pelo seu ouvido, né, pelo seu olhar, estão fazendo sinapse no seu cérebro. Do seu cérebro, essa informação vai passar para a coluna. E aqui que está a virada da chave, porque aqui na coluna a informação passa através dos chakras para o campo eletromagnético. Só que isso a ciência moderna não vai explicar. A medicina não vai chegar nesse nível, que a medicina só olha para a química. A separação do conhecimento faz com que o conhecimento fique fraco, porque daí eu não consigo mais conectar o que é química com a parte do eletromagnetismo. Tem uma desconexão entre a física e a química. E nesse momento eu não vou entender mais a lógica. Na alquimia a gente acredita que essa aura nada mais é do que a memória do cotidiano, que você vive através das experiências dos 7 chakras. Então, cada um dos chakras são temperamentos, que eu vou te explicar agora rapidamente. Então, aqui eu tenho esses 7 bonequinhos, só para te lembrar como funciona isso. Depois, no final do vídeo, tem uma tela final e lá tem um vídeo onde eu explico melhor sobre isso, se você quiser aprofundar. Mas, só para você entender aqui, sendo que a gente tem um corpo físico, nós temos um corpo áurico e depois um corpo espiritual, como funciona? Para que eu possa, por que é importante falar de chakra? Porque para acessar os 12 signos, e os 12 signos tem a cor branca. Como é que eu formo o branco? Formando as 7 cores do arco-íris. Então, tipo, se na minha aura tem alguma cor que está muito ausente, esse excesso temperamental exagerado faz com que a minha aura se torne monotona. Sabe aquela pessoa que só vive para trabalhar, que só vive namorando, que só vive pensando no sexo? Independentemente de qual é o assunto, monotônico sempre vai ser ruim. Não importa se é uma questão de tabu ou se é uma questão que o pessoal gosta. E ela não vai ter acesso ao seu corpo astral, corpo astrológico. Ela vai perder acesso à sua essência e do seu propósito de vida. Então, essa conexão entre o corpo físico com a aura e a parte do signo exige que você tenha as 7 cores bem ativas. Essa é a visão da alquimia, é a visão de chakras e das cores na visão da alquimia. Não é igual aos chakras que você vê no YouTube, nos canais vizinhos. Essa visão antiga, ligada à astrologia alquímica. O primeiro chakra, e segundo a alquimia, é regido pelo planeta Lua e tem a ver com o instinto de sobrevivência. O segundo chakra tem a ver com o Sol e ele conecta com o magnetismo, porque o Sol ele tem esse poder de colocar todos os planetas ao redor dele. O amarelo tem a ver com o terceiro chakra, que é a prisão do Mercúrio. São 7 prisões que eu falo, que impedem você de conectar com os 12 poderes astrológicos. Então o amarelo tem a ver com a capacidade de materialização, usar as tuas emoções. Você ouviu falar que muito problema financeiro é bloqueio emocional? Porque as emoções é que estão bloqueando tuas conexões para a sua realização material aqui na Terra. Depois o verde tem a ver com os sentimentos, com os relacionamentos, as conexões com outras pessoas. Quando temos traumas sentimentais, isso impede da gente de se conectar, de confiar no outro. Ou então a gente fica muito carente e perde o foco. Depois temos o azul, que é o chakra da razão. Quantas vezes a gente fica muito racional e perde a conexão com a intuição, com a vida real? Fica muito racional, muito frio, né? Avalia demais, perde o contato com o sentir, que fica muito racional às vezes, né? Aí tem a intuição, que é o azul escuro índigo, que é a energia da intuição, né, que às vezes pode ser boa em alguns casos, porque te ajuda a você se conectar com a intuição, mas às vezes pode te atrapalhar, porque você exagera e você fica no mundo das nuvens, querendo ver os astros, mas não pensando nos boletos que você tem que pagar amanhã, né? E depois temos o 7º chakra, que é o chakra da criatividade, que é maravilhoso se estiver conectado com os demais. Então o que a alquimia ensina?
que todos esses chakras são importantes, todos têm que estar integrados. Inclusive, eu quero te fazer um convite muito importante, porque assim, esse assunto dos chakras para desbloquear os 12 poderes astrológicos é um assunto que eu vou resumir aqui, mas a gente precisa de mais tempo junto para a gente poder aprofundar. E eu tenho um curso chamado 7 Prisões Astrológicas. É totalmente gratuito, 100% ao vivo e online. É o meu curso mais profundo, gratuito, intensivo. São 9 dias, chamado 7 Prisões Astrológicas, onde nós teremos 1 hora para cada chakra. Eu quero te convidar, se fizer sentido para você se inscrever nesse curso gratuito. Você tem um comentário fixado, tem um link para se inscrever. Lá tem as datas ou tem uma lista de espera. Aí você tem que entrar no grupo de WhatsApp, porque vai ser muito especial você participar. E ali nós temos 1 hora para cada chakra e poderemos aprofundar junto a entender como desbloquear os 7 chakras, as 7 prisões astrológicas, né? A gente falou aqui a prisão de Mercúrio, a prisão de Vênus, a prisão de Marte, o 6º, que é a prisão de Júpiter, e o 7º, que é a prisão de Saturno. São os 7 planetas da astrologia antiga. E aí eu vou te explicar melhor todo esse funcionamento, que aqui não dá tempo para tudo isso. Então se inscreva e entra no grupo de WhatsApp, porque assim a gente vai estar junto nessa jornada depois. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraços alquímicos.